Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso irmão maior, Jesus Cristo, esteja conosco, dentro dos nossos corações, e que todos possamos, de alguma forma, participar um pouquinho desse estudo que, com tanto carinho, eu preparei para a gente. O estudo está dividido em duas partes. A primeira, falando sobre o medo da morte, que apavora muita gente. E o outro fala sobre o suicídio. Estamos no mês de setembro, todos já viram que é o mês onde a gente está comemorando, inclusive hoje, o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio. Bem, disse o Gandhi, quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia todos iremos desencarnar. Mas muita gente não está preparada para isso. Então, o estudo que eu preparei para a gente hoje foi exatamente preparar um pouquinho a mente de cada um de vocês. Não vou dizer para vocês que eu estou preparado para morrer. Ninguém está preparado para morrer. Mas quando chegar a minha hora, eu tenho certeza que eu vou com muito menos sacrifício. Pelo entendimento que a gente já tem, inclusive, da nossa doutrina. Bem, o medo da morte. Existe um autor que eu sou fã incondicional, chamado Richard Simonetti. É um autor espírita, e eu copiei alguma coisinha dele, com licença dele lá, e aí está a história chamada Bico de Luz. Um homem transitava por uma estrada deserta, altas horas, noite escura, sem luar, estrelas apagadas pelas nuvens. Seguia seu caminho apreensivo, pois por ali ocorriam não raros assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou ele assustado. Não obteve resposta. Apressando-se, foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também o fez. Apavorado em desembalada carreira, ia tão rápido quanto suas pernas o permitiam. Coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um poste com uma luz acesa. Olhou para trás e, como por encanto, o medo se desvaneceu. O medo acabou, desapareceu. Percebeu que seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos que por ali passavam. Essa história é chamada Bico de Luz, Richard Simonetti. Isso que a história que ele colocou foi justamente, justamente o que acontece hoje em relação à morte. Por que temos medo? Pelo desconhecido, gente. A gente não sabe o que vem logo depois. Como vai ser a vida no mundo espiritual? A história se assemelha ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo da morte pelo fato de desconhecerem inteiramente o processo e o que os espera no mundo espiritual. O Espiritismo é o poste de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores sem fundamentos e constrangimentos perturbadores. De forma racional, o Espiritismo vai nos esclarecer
sobre a sobrevivência da alma, do espírito, abrindo essa cortina que separa os dois mundos. O Espiritismo está aqui justamente para mostrar para todos nós que o espírito é eterno. Isso aqui é carne, osso, vai acabar, gente. Isso aqui vai apodrecer. Isso aqui não vai para lugar nenhum, a não ser para baixo da terra, para alimentar os vermes. E aí o que fica? É o espírito. Ele é eterno. Com a doutrina espírita, aprendemos a encarar a morte, a quem chamamos de desencarnação, com serenidade. O espírito é eterno. A morte é somente do corpo físico. Após o desencarne do espírito, a matéria é transformada em pó. E eu coloquei, tudo isso é realmente de grande importância para nós, uma vez que se trata da única certeza da existência humana. Todos nós iremos desencarnar um dia. Que tal ler e estudar as obras espíritas? Vamos nos instruir. O Espiritismo é a ciência que nos esclarece e nos traz reflexões. Já se sabe que o espírito é eterno, não morrerá. Então por que sofrer? Não há o que temer. Vai ter medo de quê, gente? A gente vai viver, só que em outro plano. A Terra, isso achei sensacional. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Então, para quem quer se renovar espiritualmente, fazer seu crescimento, a Terra é essa oficina de trabalho. A Terra é um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações passadas, pretéritas. A Terra é uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Muita gente, às vezes, está pagando agora pelo que fez em encarnações passadas. E não sabe o porquê está passando por determinadas situações. A gente não sabe o que a gente fez em outras vidas. Daí não podemos julgar nossos irmãos. A gente não sabe o que fez em outras vidas, gente. A Terra é uma escola para os que já compreenderam que a vida não é um simples acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Muita gente acha que essa vida é uma só, essa existência é uma só, e acabou. Não acabou, gente. E aí está, a vida é uma escola, a Terra é uma escola. Aí eu coloquei que a alma com medo da morte nunca aprende a viver. Mas a Terra não é o nosso lar, que está no plano espiritual, onde poderemos viver em plenitude, sem limitações impostas por esse corpo de carne e osso. É compreensível, pois, que nos preparemos superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível e sobrenatural. Tem gente que
não consegue nem pensar na sua morte, de um parente, de um amigo, que entra logo em desespero. É importante que a gente pense nisso. A morte é a única certeza da vida. Todos morreremos um dia. E o medo da morte, basicamente, é o medo desse desconhecido. Há pessoas que simplesmente se recusam a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio, transferindo o assunto para um futuro remoto e, por isso, se desajustam quando é chegada a hora da separação. A doutrina espírita, se estudada de forma correta, nos proporciona, primeiro, uma fé inabalável, uma fé raciocinada. Segundo, conhecimento de tudo o que nos espera. E terceiro, a disposição de lutarmos para que nos espere o melhor. Então, gente, às vezes, você vai, por exemplo, em determinadas situações, como, por exemplo, velórios de amigos, até mesmo de parentes. Aí você vê, fica analisando como está sendo a coisa. Eu me lembro, antigamente, quando era bem mais garoto, velório era um negócio de respeito. Os homens iam para velório com paletó, gravata, não se via de bermuda, chinelo. Era uma falta de respeito se você fosse de camisa. Tinha que ir de paletó, gravata. As mulheres, luto geral, dos pés e cabeça. E aquele respeito que se tinha pelo defunto. E as pessoas oravam, ninguém falava alto. Hoje você vê em velórios, pessoal falando de tudo: moda, filme, futebol, política. Mas ninguém se preocupa com aquele que está ali, deitado, com aquele corpo que vai ser enterrado. Às vezes até muita gente fala mal do próprio defunto naquele dia, naquela hora. Então a falta de respeito, sabe? Hoje em dia está tudo assim, virou completamente. Mas também as pessoas, no seu desespero, muitas vezes ficam: por que me deixou? Começa a chorar em cima do caixão. O egoísmo, as pessoas, porque ficam aqui, como é que vai ser? A gente tem que orar por aquele que está se despedindo, gente. Não somos nós que temos que orar por nós naquele momento. A gente tem que orar por ele que está se despedindo, que vai entrar no mundo espiritual. Às vezes está desesperado, o espírito não sabe como é que foi a vida dele aqui na terra e como é que ele vai entrar no mundo espiritual. Então, em vez das pessoas ficarem em orações, pensamentos bons, isso que está acontecendo hoje em dia. Bem, o temor da morte, ignorância sobre a vida no além-túmulo. Você não sabe como é. Apego aos bens materiais. Isso é terrível. Aí você diz assim: não, porque a minha casa. Gente, essa casa não é sua. Você, quando partir, você não vai levar essa casa. Nada aqui nos pertence. Apego aos familiares e pessoas queridas. Coincidência da própria consciência, das próprias ações. Um dos motivos de sofrimento no além-túmulo
é o apego aos bens terrenos. Muitas pessoas não aceitam as normas estabelecidas pela doana do túmulo, que não nos permite levar os bens materiais no momento em que passamos para o outro lado. Isso demonstra que tais pessoas ainda não entenderam que esses bens nos são emprestados por Deus como um meio de progresso e que mais cedo ou mais tarde teremos que devolvê-los. Então, os bens materiais que adquirimos são coisas que a espiritualidade superior nos deu a oportunidade de adquirir e que temos que tratar dessas coisas muito bem em prol do nosso próprio crescimento espiritual. Futuramente teremos que devolvê-lo, sim. O importante é que reflitamos sobre isso. Não devemos nos apegar aos bens dos quais somos apenas usufrutuários. Quando deixarmos o corpo físico, nenhum desses bens irá conosco. Outro motivo de sofrimento dos que ficam é o fato de não terem se dedicado o quanto deviam àqueles dos quais estão se despedindo, se despedem. Por isso convém que enquanto estivermos a caminho, façamos o melhor que pudermos aos nossos irmãos, para que depois o remorso não nos dilacere a alma. Muita gente, quando parte, aí aquele que fica, por alguma razão, entrou em descontentamento com aquele que se foi. Muitas vezes amigos, irmãos, parentes próximos. O cara desencarna, o outro fica aqui com aquele remorso que magoa e vai levar para o resto da vida. Atitudes para se ter uma boa passagem para o mundo espiritual. Primeiro, isso nem é preciso a gente se falar, né, gente? Procurar sempre fazer o bem ao próximo, sem esperar recompensas. Caridade. Fazer o bem ao próximo, sem esperar retorno. Cuidar bem de si mesmo e de sua saúde. Não só do corpo físico, cuidar também do espírito. Cuidar de si mesmo e de sua saúde. Fugir de todo tipo de excessos. Perdoar incondicionalmente. Perdoar mesmo. Não é perdoar naquela condição de perdoar incondicionalmente. E o que já foi feito de errado? Aquilo que a gente errou. Todos cometemos erros. E daí em diante? Não importa. Se puder, recomece agora e faça o bem em dobro para compensar. Assim, com essas recomendações, acabamos nos encontrando diretamente com a religião e com os conselhos do nosso Mestre Jesus. É importante fixar: ciência, filosofia e religião se completam perfeitamente na obra espírita. Existe um estudo que fala de um tema chamado tanatofobia. Tanatofobia. Vocês sabem o que é? O medo da morte. Tanatofobia. Está sendo estudado por cientistas, psicólogos, psiquiatras, a medicina de modo geral. E existe um médico em São Paulo, na Universidade de São Paulo,
chamado Dr. Marcos Túlio. Ele estudou, ele já tem um livro editado sobre a tanatologia, que é educação para a morte, ou psicologia do luto. Esse livro já está à venda desde 2015 nas livrarias. Educação para a morte ou então psicologia do luto. Uma outra psicóloga, doutora, né, em psicologia, também da Universidade de São Paulo, chamada Maria Júlia Scovach. Maria Júlia Scovach escreveu agora, em 2017, Morte e Desenvolvimento Humano. Olha como é que esses temas estão ligados na atualidade. A morte e o desenvolvimento humano. Aqui no Ocidente, a gente não tem o hábito de falar sobre a morte. As crianças, principalmente, os pais evitam comentar determinadas coisas com os filhos sobre o fato da morte, que é um fenômeno, é um fenômeno comum, como é o nascimento. Só que as pessoas aqui pensam, a gente aqui tem uma cultura de individualismo. Nós pensamos em nós sempre, no seu bem-estar, na maneira de viver. Nós não pensamos no coletivo. Comparando com a cultura oriental, os países como Japão, China, Índia, onde o budismo e o hinduísmo são culturas milenares, multimilenares, lá as pessoas, para elas, a morte é uma transformação necessária à purificação do espírito. Olha só, a morte é necessária para a purificação espiritual. Olha a cultura deles. E nós, espíritas, já estamos inseridos em aprendizado dessa cultura oriental. O espiritismo se inseriu nessa cultura oriental. Então, gente, conversar sobre a morte é um negócio que a gente tem que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque as pessoas que não estão preparadas, quando chega a hora, se desesperam, não sabem o que vão fazer. Então é importante que a gente leia, sim, sobre a morte, a vida além da morte. Como será? E o Espiritismo está aí para abrir, né, as nossas mentes, os nossos corações. Bem, essa primeira parte que fala sobre o medo da morte. E agora a gente vai falar na segunda parte, que é o suicídio. Como falei no início, esse mês de setembro, Setembro Amarelo, é o mês de prevenção contra o suicídio. E hoje, dia 10, é o Dia Internacional dessa prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 1 milhão de pessoas se matam por ano. 1 milhão de pessoas se matam por ano em todo o mundo. Isso significa que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. É muita coisa, gente. É muita coisa. Somente no Brasil, que é o 8º país nesse ranking,
pessoas por dia cometem suicídio. Gente, olha só, 32 pessoas por dia se matam nesse país. E infelizmente esses números estão aumentando a cada ano. A estimativa da OMS é que durante os próximos 20 anos os suicídios cheguem lamentavelmente à marca de 1,5 milhão por ano. Essa é o que está aparecendo aí nos meios de comunicação. Valorize a vida, ela é preciosa. Setembro Amarelo, mês internacional da prevenção ao suicídio. Tem umas imagens ali, eu coloquei umas imagens mais fácil da gente enxergar, mas tem imagem que não dá para ver, gente. Tem imagem que choca mesmo. Imagina aquele cidadão ali, na beira do edifício, lá em cima. Hoje no mundo, o auto-homicídio ocupa o segundo lugar em causa-morte entre adolescentes de 15 a 24 anos, ficando atrás apenas da AIDS, dos acidentes de trânsito. Olha só aqui a comparação que é feita. Proporcionalmente, o leste europeu registra um dos mais altos índices do suicídio. As maiores incidências estão nos países ricos. Países da Ásia como China e Japão são os recordistas mundiais. É duro, né? A gente encontrar uma situação dessa, um irmão nosso pendurado. E por que o suicídio acontece? Para a ciência, as causas do suicídio podem estar relacionadas a distúrbios psicossociais como exclusão, dependência química, desesperança e traumas emocionais. Não raro, o suicídio é tido como consequência de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, anorexia e desvios de personalidade. Para a ciência, isso aí acontece. Mesmo com o significativo avanço da ciência médica, algumas manifestações permanecem obscuras no campo da psicologia. A mente humana guarda mistérios ainda não desvendados. Muita coisa que ocorre no suicídio não se consegue explicar. A ciência não consegue explicar. Pesquisadores procuram responder o que leva o ser humano a desrespeitar o seu instinto de autopreservação. Também não é possível explicar, por exemplo, por que algumas pessoas que enfrentam as mesmas situações que outras não cometem um suicídio, como o fazem aquelas, as primeiras. Situações idênticas. Algumas se matam, outras não. Como é que a ciência explica isso? Não tem explicação. Eles estão tentando buscar a explicação, não conseguem. Aos olhos da ciência, as causas do suicídio ainda não estão totalmente esclarecidas. O suicídio para a doutrina espírita. Para nós espíritas, como é que a gente enxerga o auto-homicídio? Para se explicar o suicídio, na visão espírita, usam-se algumas considerações contidas em O Livro dos Espíritos, destacando-se
as questões 943 a 946. Questão 943. Está aqui no Livro dos Espíritos. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? De repente, aquela vontade de tirar a vida. De onde nasce? De onde sai aquilo? Olha o que os Espíritos responderam. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. O que é a saciedade? O fato da pessoa estar saciada, acha que não falta mais nada para ela. Por causa disso tudo, muitas pessoas tiram a sua própria vida. Efeito da ociosidade, aquela que não faz nada para ninguém, nem para ele mesmo, da falta de fé e também da saciedade. Pergunta 944A, que Kardec fez aos Espíritos. O suicídio é sempre voluntário? Olha o que eles responderam. Nem sempre. Aí, como exemplo, eles disseram: o louco que se mata não sabe o que faz. O cara que é louco completamente se mata sem saber que tira a própria vida. É lógico, por exemplo, temos amigos que têm os vícios, aqueles que fumam, bebem desregradamente, né? Eles estão se matando, gente. Eles estão se matando devagarinho. Estão se matando. O cara que fuma 3 maços de cigarro por dia, por que ele quer? O cara que acorda de manhã cedo já vai beber um copo de cachaça, o que esse cara quer? Está se matando, cara. É assim também com outros vícios, né, gente? Eu falei do fumo e da bebida, mas outros também. Questão 945. Que se deve pensar no suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Responderam os Espíritos: insensatos. Por que não trabalhavam? Se trabalhassem, a existência não lhes teria sido tão pesada. Se trabalhasse, o trabalho não seria assim tão árido para ele. Ele poderia viver de uma outra forma. Não? Questão 946. E do suicídio, cujo fim é fugir às misérias e às decepções deste mundo. Cara que quer saída de uma determinada situação, acha que tirando a própria vida vai solucionar o problema. Pobres espíritos, responderam os espíritos. Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes são os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Às vezes a gente passa por determinadas situações ruins, é verdade, difíceis, mas aí a gente tem que entender que aquela situação pela qual estamos passando se faz necessária em outras encarnações. Eu não sei o que aconteceu para que aquilo ali fosse uma prova ou uma expiação para mim. Oi, Titi. Pode? Já aconteceu comigo há uns 20 anos atrás, a respeito desse negócio de suicídio, entendeu? Estava atravessando uma fase muito difícil na minha vida, despejo. Minha filha, adolescente de 16 anos de idade, se abraçou comigo chorando e falou para mim: mamãe, não tem mais jeito, vão se matar nas duas, vão suicidar. Minha filha. Eu abracei ela, aí eu olhei para cima e pedi: Deus me ajude. Eu falei: minha filha,
vamos enfrentar. Isso aconteceu com a gente, mas a solução não é essa. Claro. A gente vai sair dessa. O negócio é ter fé e vai dar tudo certo. Vamos esperar sair tudo. Mas até nos separamos um pouco, ela foi para um lado e para o outro, entendeu? Foi horrível, foi difícil. Mas eu dei coragem a ela para a fé, para acreditar que não era a solução a gente fazer isso. Olha que legal. É isso não aí. era a solução. Não era a solução. Então a gente tinha que enfrentar essas dificuldades e ia melhorar. Coisas melhores e aparecer na nossa vida. Exatamente, isso aí. E hoje em dia, graças a Deus, agradeço todos os dias da minha vida. Por Deus ter me dado essa filha. E por E você. hoje ela está bem. Olha só. Ela viaja, está no exterior, está bem. É uma pessoa maravilhosa e está nessa religião também. E a oportunidade, você tem que agradecer a oportunidade de você estar, por exemplo, agora aqui, Se eu fosse fazendo esse comentário. Se eu fosse uma pessoa muito fraca, naquele momento, no desespero, na dor, sem saber o que fazer, para onde ir, eu faria o que ela me pediu. Ela não tem solução, vou fazer isso, vou fazer isso. Não, minha filha, não vou fazer, nós não podemos fazer isso. Nós temos que passar por isso. Entendeu? Aparentemente, gente, naquele momento, É o desespero, às vezes. a pessoa acha que aquilo vai solucionar o problema. Pode até ter naquele instante, mas depois, gente, vocês não fazem ideia do que vai acontecer. Aqui está no estudo exatamente isso aí. Legal o seu depoimento, tá? Aí, porém, daqueles que esperam a salvação, que na sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, o vazio dessas palavras. É isso que vai acontecer, gente. Mais à frente a gente vai ver uns detalhes importantes. E o que acontece com o espírito suicida? Como sabemos, no Espiritismo, cada caso é um caso. E existem vários fatores que podem nos levar a diferentes conclusões para determinadas situações específicas. Eis aqui algumas das possibilidades, não sendo todas possíveis, porém as mais comumente contadas em literaturas espíritas ou em reuniões mediúnicas. Tem um livro, gente, quem tiver a oportunidade de ver, de ler, não lembro agora o nome do autor. Se eu pudesse voltar no tempo. Gente, são histórias, são psicografias que a gente não tem ideia do que é. Tudo em cima, sabe o que é? Drogas. Suicídio com suas consequências. Tudo em cima de drogas. Maconha, cocaína, êxtase, crack. São histórias que vocês, a gente se arrepia de ler. Ao cometer o suicídio, automaticamente o espírito baixa seu campo vibracional devido ao crime cometido contra a própria vida. Isso leva a todo tipo de sensações de níveis mais baixos, podendo causar no espírito incríveis sentimentos de culpa, já que no mundo espiritual a consciência do ser tem voz muito mais alta, muito mais altiva que no mundo corporal. O cara se mata, ele, naquele estado de vibração, vai lá para baixo, baixa seu nível de vibracional, e ele vai entrar em estado de consciência que vai levar até a loucura, gente. A loucura é um negócio inexplicável. O suicida pode sofrer
por muitos anos de uma culpa que irá corroer o seu psiquismo, levando-o à beira da loucura espiritual. Há casos também desses espíritos ficarem, de certa forma, tão fora de si, que acabam sendo presas fáceis dos vampiros energéticos. O que são os vampiros energéticos? Espíritos sombrios que se aproveitam de espíritos errantes em sofrimento para sugar-lhes as energias residuais após o desencarne. Isso está lá na obra de André Luiz, Em Nosso Lar. Espíritos errantes, gente, não são espíritos que erram. A gente chama de espíritos errantes, espíritos que acabam de desencarnar, que entraram na erraticidade. A erraticidade é um estado onde o espírito permanece entre uma encarnação e outra. Ele está lá no plano espiritual aguardando uma nova reencarnação. Isso pode levar milhões de anos. Ou pode ser também bem rápido. Isso vai depender muito de muita coisa. Então, os espíritos sombrios são esses que se aproveitam desses espíritos que se suicidaram, estão em sofrimento para sugar-lhes as energias residuais após o desencarne. Olha só, os vampiros. Há um lugar chamado Vale dos Suicidas, onde energeticamente os espíritos que cometem um tal ato se atraem mutuamente. Vale dos Suicidas. Aconteceu com André Luiz, que era um grande médico aqui na Terra. Cometeu um suicídio como? Bebendo, fumando. Mas depois, no plano espiritual, ele se recuperou. A médium Ivone Pereira, em seu livro Memórias de um Suicida, alguém já leu Memórias de um Suicida? Ela fala do Vale dos Suicidas. Há notícias de que em certas regiões mediúnicas, o grupo de espíritos que é responsável pelo resgate nesse campo espiritual é chamado de Legião dos Servos de Maria. São aqueles espíritos que vão lá no Vale dos Suicidas resgatar espíritos que estão lá sofrendo, que tem essa oportunidade de sair. Foi o que aconteceu com o André Luiz, foi um deles. Ao reencarnar, muitos suicidas, isso é importante, gente, muitos suicidas, quando vêm para uma outra encarnação, quando eles reencarnam, vêm com marcas no órgão que foi afetado no suicídio. Isso explica muitos defeitos congênitos. Podem ser espíritos que em vidas anteriores cometeram algum tipo de excesso, causando-lhes uma marca perispiritual de tamanha profundidade que em vidas futuras esses efeitos são percebidos em forma de distúrbios de saúde, às vezes apresentados desde a infância. Gente, houve um caso de um irmão que encarnava, né? Ele veio sem as duas mãos, sem os dois, do joelho para baixo, sem as duas pernas, sem as duas, da mão para baixo. Em vidas anteriores, o cara já tinha cometido suicídio várias vezes. E ia cometer suicídio de novo nessa encarnação. Sabe o que aconteceu? Teve uma doença, perdeu os dois braços. Para quê? Para evitar que ele cometesse novamente suicídio. Olha que coisa terrível. Mas são provas que o camarada, expiações que ele está passando. Como evitar então o suicídio? Ou que o ente amado tenha tais tendências? Kardec nos responde
dizendo que isso só é possível somente no trabalho, ou seja, numa ocupação que lhe traga a satisfação de estar sendo útil para o mundo e para si próprio, para ele mesmo. Então, o Kardec diz isso ali, gente, olha. Kardec nos responde dizendo que isso só é possível somente no trabalho, para que o cara não fique na ociosidade, gente. Para tirar a ociosidade dele, ele tem que trabalhar para mostrar para o mundo que ele tem utilidade e também para ele mesmo. Os que possuem qualquer tipo de desordem mental, seja depressão ou qualquer outro tipo de problemas psicológicos, devem procurar sempre a ajuda de um profissional, pois a medicina, de alguma forma, sempre terá efeito. A ajuda profissional é fundamental. Lembre-se, a vida continua e o suicídio não lhe salvará de problemas e sim vai aumentá-los. Muito bem aquilo que você falou. Busque amigos. Isso é um conselho para as pessoas que pensam em se tirar a própria vida. Busque os amigos, a família, que tem importante papel no auxílio para a recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo. Ande com fé. Tente ser grato às coisas que possui. Você já parou para pensar que muitas pessoas têm muito menos que você e buscam sempre sobreviver? Quantas pessoas vão buscar comida nos lixões, gente? Quantas pessoas estão passando fome? Não tem um pão para comer e nem por isso tiram a própria vida. É uma situação complicada, é verdade. Mas Deus está sempre ao seu lado. Aos irmãos que possuem amigos, ou que tentaram o suicídio, ou que têm tendências sérias a isso, digo, não os abandonem. Continuem os orientando e buscando meios de encontrar algo que possa salvá-los de si mesmo. Por fim, peço a Deus que ampare todos os nossos irmãos que cometeram suicídio e que por isso se encontram em estado de dor devido ao ato impensado contra a própria vida. Que a luz divina se faça na vida espiritual de cada um e que possam reparar os seus erros. Para finalizar, irmãos, peço, pedindo ao nosso Pai, ao nosso irmão amado Mestre Jesus Cristo, a espiritualidade amiga e aos nossos anjos da guarda, que nos guiem nesta vida, que estejamos sempre no caminho do bem, com retidão, nos amando e respeitando, e que cada vez mais possamos aumentar as nossas capacidades de perdoar, que possamos ter coragem para enfrentar os nossos problemas e capacidade e sabedoria para resolvê-los, e que cada um de nós tenha força para carregar a sua cruz sem reclamar do seu peso. Isso é fundamental. Obrigado, muita paz, muito amor em nossos corações. Tenhamos todos uma boa noite. E referência bibliográfica: Livro dos Espíritos, O Medo da Morte, Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar, a Gênese, Memória do Suicida e pesquisas da internet. Obrigado por tudo. Boa noite a todos.